Olá, sejam bem-vindos a mais uma Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar o que achamos de livros que indicamos uma para outra. Tcharam, o que será que vai acontecer? Polêmica. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente em outras redes sociais, como Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Você também pode clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube. Assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a alcançar mais e mais ouvintes. Também não se esquece de avaliar a gente se você gostou dos episódios. Você pode fazer isso lá no Spotify, ou então, deixar um comentário no YouTube, aonde quer que você escute, no agregador que você escutar, deixa estrelas pra gente, comentários. A gente vai ficar muito feliz se você puder tirar esse tempinho e fazer isso pra gente. Lembrando, gente, que esse episódio está cheio de spoilers. Então, se você não leu nenhum desses 2 livros e não gosta de spoiler, porque se vocês não se importar com isso, pode continuar. Mas se você não gostar, pare por aqui e vem escutar depois de ter lido os livros. Leia e volte. Leia e volte. Então, bora lá começar? Bora. Antes da gente começar a falar dos livros, vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um dos autores, certo? O autor do Dia do Coringa é o Justin Gardner. Ele nasceu em 1952 na Noruega. Estudou filosofia, teologia e literatura. Muito estudioso esse homem. E foi professor durante 10 anos. Ele tem uma vibe professor mesmo, assim, na escrita dele. Não passa, assim, uma coisa do tipo... Parece que tá contando uma história, assim. Ele tem essa didática. E eu acho que ele também ensinou... Eu não sei se só ensinou, mas eu acho que ele também ensinou pra crianças, assim, né? Então eu acho que talvez por isso ele tenha tanta experiência em contar essa história do ponto de vista infantil, né? Tudo faz sentido, né? Quando a gente vai ver a história de vida do autor. E aí, ele publicou o primeiro livro em 86, era O Pássaro Raro, e fez muito sucesso entre os noruegueses. Eu não sei se esse livro foi publicado aqui no Brasil, eu não lembro desse título, capa, não. Eu vi que esse daí, eu acho que foi publicado, mas ele tem um nome completamente diferente, o original. Tá, entendi. Enfim, continuando. Ele costuma escrever os livros dele sempre pela perspectiva infantil. Ele gosta de explorar essa forma única e imaginativa, né, que as crianças enxergam o mundo. E a filosofia também, assim, a gente já sabe, mas não custa nada lembrar, né? É um tema bem presente em todas as suas obras. E ele sabe mesclar muito bem os elementos fantásticos, filosofia, esse contraste, né, entre o mundo real e o mundo imaginado nas suas narrativas, nas suas obras. Ele ganhou uma projeção internacional em 91 com O Mundo de Sofia, que eu acho que é a obra mais conhecida dele, né? E esse livro já foi traduzido para mais de 50 idiomas e vendeu milhões de cópias pelo mundo. E aí, com esse sucesso todo, o autor ele pôde se dedicar exclusivamente à escrita. Ele já publicou mais de 20 livros, e entre os mais famosos estão O Mundo de Sofia, O Dia do Coringa, Maia e A Garota das Laranjas. Inclusive tem um outro que é tipo a biblioteca, alguma coisa aí, que eu achei super interessante. E fiquei com vontade de ler, porque eu me toquei assim, que por mais que eu goste muito desse livro e faz tempo que eu li, eu não fui atrás de buscar outras coisas dele, sabe? Por que não? Tenho que remediar isso. Eu lembro muito do A Garota das Laranjas, porque quando ele foi lançado fez um certo sucesso, assim. Alguns booktubers que eu acompanhava na época falaram dele e falaram positivamente, né? Mas eu não sei, assim, muito bem do que se trata. E fiquei curiosa, quero ler. O nome é interessante, A Garota das Laranjas. Também gostei. Por que não das peras, das uvas? Não é? Por causa da vitamina C. Ai, tudo fez sentido agora. Tudo fez sentido. Enfim. Possivelmente a gente pode voltar a falar dele no futuro, né? Sim, pois é. Muitas chances. Sim. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Catriona Ward. Eu não achei o ano de nascimento dela pra ficar igualzinho do outro. Tudo é um bem. segredo isso. É uma mulher que não conta, não revela a sua idade, que nem a Glória Maria. Exatamente.
Certa ela. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família dela se mudava bastante. Então ela cresceu entre países e culturas muito diferentes, né? Ela viveu nos Estados Unidos, no Quênia, Madagascar, Iêmen, Marrocos. Nossa, muito multicultural. Sim, mas em algum momento ela foi parar na Inglaterra, porque foi lá que ela fez a faculdade dela, né? Cursou inglês na St. Edmund Hall, que é uma das faculdades ali que integra a Universidade de Oxford. E ela trabalhou há algum tempo como atriz em Nova York. Olha que loucura. Nossa. Pessoa que tá aí pelo mundo. Sim. E aí, tempos depois, ela acaba voltando pra Inglaterra e aí é que ela começa a se dedicar à escrita, enquanto emenda aí com um mestrado em escrita criativa. Então ela também é uma mulher super estudada. Muito Só bem. temos professores mestres aqui. E o primeiro livro dela, que é o Raw Blood, ele é lançado em 2015. E aí, com esse livro de estreia, ela já ganha um prêmio, né? O British Fantasy Award. E os livros seguintes dela também repetem o mesmo sucesso, né? Sim. E hoje ela segue em plena atividade. Ela é uma autora mais recente, então ela tem 4 livros publicados, mas traduzido aqui no Brasil só esse que a gente vai ler aqui, né? Que é A Última Casa da Rua Needless. Ela tem esse Raw Blood, Little Eve e Sundial, que é o mais recente, que é desse ano. Oh. Então é uma autora que ainda vai trazer muitas e muitas coisas pra gente aí, né? Só tem 4 livros, mas promete muito. Todos esses livros dela têm sido premiados, né? As pessoas têm feito críticas positivas. Ai, que coisa boa. Assim, por esse primeiro livro, eu com certeza leria os outros. Também. Eu fiquei curiosa, assim, achei diferente o jeito dela. Eu gosto de livros de mistério, sabe? Mas eu acho que eu me acostumei com esses mais antigos, né? Agatha Christie, os livros do Sherlock Holmes, que são histórias que são um mistério, mas que não te dão medo, né? Eu pelo menos, nunca tive medo lendo nenhum desses livros. Ai, eu tive medo sim, viu? Tu teve? Sim, E Não Sobrou Nenhum. Eu fiquei muito com medo. Eu fiquei muito novinha. Esse eu não li o da ainda. Agatha Christie. Ele tinha outro nome na época, né? Mas não vamos falar disso. Hoje em dia, o E Se Não Sobrou Nenhum. Eu li ele, eu tinha uns 11 anos, eu fiquei apavorada. Porque as pessoas morriam e morreram todas e não tinha ninguém matando. Pelo menos a gente não sabia quem era e podia ter alguém ali na ilha que tava matando todo mundo. Eu fiquei com muito nervoso. Eu acho que talvez também se eu tivesse lido O Cão dos Baskerville, Sim. quando criança, talvez eu tivesse ficado com medo. É possível. Olha, eu preciso começar dizendo que a ideia desse episódio surgiu porque a gente sempre concorda muito com os livros que a gente lê. A gente sempre tem opiniões parecidas. Às vezes a gente, tem interpretações de um pouco diferentes, mas nunca a gente, tretou. Eu amo esse livro, a Carol odeia, ou o contrário, assim, nunca rolou fight nesse podcast. Então eu pensei, nossa, por que não fazer isso, né? A gente lê um livro que a outra gostou muito, que se tornou um favorito, e assim ver se a gente vai ter opiniões divergentes, se vai rolar alguma polêmica, se vai acabar o podcast aqui. Ou se a gente vai continuar nesse clima de paz e amizade, coisas boas fluindo. E, enfim, vamos descobrir agora. É isso aí. A gente escolheu 2 livros, né? Eu indiquei pra Clarissa O Dia do Coringa, do Joyce Stengard, que é um livro que eu já comentei lá no comecinho, né? Sim. E que é um livro que eu simplesmente amo. Um dos meus favoritos da vida. E eu indiquei pra Carol A Última Casa da Rua Needless, que é um livro que eu li recentemente, assim, e eu pirei nessa história. Foi daquelas leituras, tipo Marese, que eu fui ler sem saber do que se tratava. Eu vi uma recomendação, fiquei curiosa, e eu, assim, entrei na história e quase não consigo mais sair, porque achei muito envolvente, então eu queria saber o que a Carol ia achar dele, porque ele é muito diferente das coisas que a Carol lê, né? Porque ele é meio assustador. Sim. E tal. Então, eu fui bem polêmica mesmo. Eu queria, causar treta nesse podcast. Vai acabar a amizade, né, Carol? Veremos o que vai acontecer. É isso aí. Então a gente começa falando sobre o Dia do Coringa, como você fez aqui no roteiro, né? O Dia do Coringa, basicamente, é um livro sobre um pai e um filho. Eles foram abandonados, né? A mãe e a esposa. Eu rindo, que horrível, né? Mas é porque o jeitinho que ele fala é muito engraçadinho. E aí essa mãe deixou os dois e foi embora pra se encontrar, né?
E no começo, eles foram muito, assim, apoiaram muito essa decisão dela de ir se encontrar, porque esse pai é um pai diferenciado. Ele ama filosofar. Então ele achou muito justo que ela fosse em busca de descobrir quem que ela era. Que trava-línguas. Mas aí depois ela não voltou mais. Então, os dois têm um dia aí que eles decidem que é hora de ir atrás dela, né? Eles veem lá um anúncio que ela virou modelo, tá morando na Grécia, e eles resolvem ir numa road trip, pai e filho, atrás dessa mãe. E a história é contada toda no ponto de vista do Hans Thomas, que é um garoto, né? Um garoto ali, acho que tem uns 10 anos por aí. E, gente, é muito fofinho o jeitinho dele, sabe? Porque Ele é um amor. ele é, e assim, ao mesmo tempo que ele se acha, assim, uma criança grande, ele vai tendo pensamentos, assim, ao longo do livro, ele também é muito inocente, então é engraçadinho, sabe? Ver as reações, as opiniões dele. E aí, no meio dessa história, eles acabam encontrando um anão, e o Hans Thomas também é presenteado com um misterioso livro que, estranhamente, tem alguma relação ali entre a história do que tem no livro e as histórias do próprio Hans Thomas. Basicamente é isso. E essa viagem transcorre aí com muitas lições filosóficas. Sim. Ai, posso começar? Pode. Cara, eu acho que eu comecei a ler o livro com a lente errada, sabe? Eu acho que eu não tinha me dado conta que ele era um livro infantil. Infantil juvenil, vai. Sim. Então eu tava esperando, assim, muitas explicações, coisas mais adultas, Isso, por sim. exemplo. Mais assim. complexo, né? Um grande... Mais complexo, tipo, por exemplo, um grande porquê que a mãe tinha ido embora, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui me dando conta que era um livro, assim, pra um público jovem, aí, assim, foi mudando um pouco a minha percepção. Que eu acho que, por exemplo, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu li Mundo de Sofia. Eu li com a lente errada, sabe? Não li no momento certo. O Mundo de Sofia, pelo menos, né? Então, eu não gostei tanto do Mundo de Sofia. Já o Dia do Coringa, eu achei ele muito mais interessante. Ele me causou mais curiosidade, sabe? Ele me fez pensar mais. É um livro que eu tenho certeza que eu adoraria ler na idade que eu li O Mundo de Sofia. Sim. Eu acho que ele teria batido muito mais com a Clarissa ali de 15 anos, mais ou menos. E a escrita dele é sensacional. Eu fiquei muito imersa. Eu realmente me senti viajando com eles, sabe? E as cenas na ilha... Carol, eu via, assim, tudo na minha cabeça como se fosse um filminho, assim. Sim. Mesmo as coisas extraordinárias, né? Porque tem uma parte ali bem fantasiosa. De frutas que não existem, de Animais que não animais existem, também. pessoas que não existem. Pessoas que não existem. E eu via tudo, assim. Ele é muito imersivo nesse sentido, sabe? Eu achei os questionamentos filosóficos, enfim, os questionamentos, os pensamentos, os momentos assim, brisados, as provocações e tato, assim, todas muito acessíveis, Sim. sabe? Não foi nada do tipo, nossa, eu preciso fazer um doutorado pra entender isso aqui. Então, ele é muito realmente acessível e muito gostoso de ler. Eu caí total na história, assim. Eu acho que no final fica ali um ar de, nossa, isso aqui aconteceu mesmo, isso aqui foi só fantasia do Hans Thomas, o livrinho existiu de fato, sabe? Sim. Mas eu fiquei tipo assim, claro que existiu, gente, não tem como não ter existido. Pois é, né? Como assim? Os pãezinhos, eles estavam ali, o livro tava dentro do pão. E o isso, anão, assim. ele tava ali, né? Seguindo ele pra todo O lado. anão tava perseguindo eles. E eu tava tipo assim, pega esse anão, segura esse anão, pergunta a ele, pelo amor de Deus, ele é o Coringa. Segura ele pelo sabe? colarinho e faz ele falar. Exato, exatamente. Então, eu acho que eu comecei assim, meio tipo, nossa, mas tá meio bobo isso aqui, assim, tipo, na parte mais real da história, sabe? Por exemplo, na parte do alcoolismo do pai dele. Sim. Foi uma parte que mexeu um pouco comigo, porque eu tenho um caso de alcoolismo na família, então, assim, é um assunto meio delicado, meio sensível pra mim, e eu tava muito assim, nossa, isso aqui tá sendo tratado de uma forma meio até leviana, do tipo assim, o filho pediu pro pai parar de beber e ele parou, e é isso mesmo que acontece? Mas aí depois eu vi que, assim, tipo, não é essa a proposta do livro, sabe? É um livro infantil, é pra um público infantil. Eu acho que dentro da proposta dele, no final, no contexto todo, tudo bem, porque não era sobre isso que o autor queria trabalhar, sabe? E vamos lá, tipo, é um livro pra adolescentes, né? Pra um público jovem. Não vamos tratar de coisas muito sérias como alcoolismo, não vamos pesar o clima, sabe?
Pois é um livro infanto-juvenil, né? E eu acho que algumas coisas são mais simplificadas justamente porque a proposta é levar essa criação que o Hans Thomas tem, né? O pai dele sempre questiona ele, leva ele a refletir sobre certas coisas, né? Somos seres, partículas invisíveis no universo, por que estamos aqui? Sim. Então, eu acho que o autor usa essa forma que o pai dele cria, o Hans Thomas, também no livro dele para levar esses questionamentos para essas cabecinhas, jovens cabecinhas, né? E é muito legal, Sim. assim, o jeitinho que a cumplicidade que tem ali entre o pai e o filho. Tem horas que ele fica irritado que o pai dele não é muito normal, porque eles estavam, sei lá, na Legolândia, e o pai dele já pensou se todos os Legos aqui ganhasse vida, o que a gente ia fazer? E aí ele fica meio assim, ai pai, deixa de ser louco. Mas ao mesmo tempo ele tem muito orgulho do jeito que o pai dele é, né? As coisas que ele fala e as conversas que eles têm, né? Que com certeza não são conversas típicas que você tem com crianças. Com certeza, né? Eu acho que se você é muito jovem e você acabar não entendendo muito bem a metáfora das cartas do baralho, de quem é o Coringa, você pelo menos entende essa relação entre Isso, eles, né? Por que, que o pai dele é visto como um Coringa? Qual é esse diferencial desse tipo de pessoa, né? Porque é muito simples a forma como o pai dele se mostra para nós leitores e para o próprio Hans Thomas, como ele é diferente das outras é. pessoas. Né, nesse questionamento do porquê das coisas, de qual é o objetivo deles ali no mundo, eles não estão ali, assim, só por estarem, né? Tem uma cena entre eles que eu acho sensacional, que o Hans Thomas meio que pergunta pro pai, tipo assim, será que é coincidência a gente tá aqui? Será que é só um acaso do universo? E o pai dele responde assim, olha, você é a consequência de gerações e gerações de pessoas se reproduzindo e tendo filhos e sobrevivendo. Você acha que é só uma coincidência, sabe? Sei lá, sua tataravó ter vivido na época da peste negra, por exemplo, e não ter morrido, ela sobreviveu porque ela precisava sobreviver, sabe? Tipo, porque viria gente depois e depois e depois. E quando você olha pro todo, né, pra família dele, quando as coisas fazem sentido, sobre Isso, quem é pai de quem é avô de quem, e você entende, assim, que, tipo assim, você precisa de um coringa pra criar outro coringa, isso. sabe? Porque, óbvio que às vezes no meio de pessoas, sei lá, vazias e que não olham sabe, com certo Deslumbramento, e né? deslumbramento, perfeito. Para as coisas ordinárias da vida, né? Pro porquê que a gente tá aqui, pro céu, pras estrelas e tudo mais. Pode ser que alguém criado nesse contexto venha se tornar um questionador, né? Uma pessoa que acha que não tá ali à toa. Mas faz muito mais sentido que isso seja passado de geração em geração, É, sabe? Que seja um aprendizado que vem. Essa é a mensagem do livro, um isso. pouco, né? De que isso é passado e tal. Então eu acho muito, muito bonito como ele faz. E é muito legal como as coisas se conectam É. no fim, né? Mas assim, eu tô me adiantando muito aqui, porque assim, eu fiquei muito empolgada. Eu queria há muito tempo conversar contigo Ai, eu sobre esse achei ele livro, um Carol. amor. Porque foi uma leitura muito gostosa. Muito assim, fofinho, eu quero abraçar esse livro, sabe? É muito fofo. Tem até um momento que eu acho muito bonito que, depois dessa conversa, né, que eles têm a respeito de acaso, né, se ele acredita em acaso. E o pai dele até assim Uhum. termina, ele fica nessa elucubração aí filosófica e fala assim, que ele tem Uhum. muita sorte de estar vivo e poder desfrutar da companhia de uma pessoa tão incrível que é o filho dele. Uhum. Ele fala isso. E aí depois o Hans Thomas Sim. vai passando por outros momentos no livro e aí ele chega à conclusão, assim, ele tá lá acordando, ele, tô enrolando por aqui esperando meu pai acordar, mas que bom que meu pai tá acordando, porque não faz sentido uma Sim. vida, por mais que você seja um filósofo e questione tudo, sem ter uma pessoa que você queira estar junto, perto de você. Então você vai vendo Sim. que ao longo da história ele vai começando a ter pensamentos autênticos, né? Porque no começo o pai dele Sim. vai provocando ele, né, perguntando, e depois ele sozinho, ele já começa a fazer, assim, já ter as próprias ideias, já filosofar sozinho, né, é bem legal. Sim, sim. E eu acho muito fofo porque ele copia muitas coisas que ele vê no livro, sabe? E eu acho que é total a forma de aprender infantil, assim.
E até talvez de filosofar também. Ele chega nesse ponto em que ele consegue ter as próprias ideias e fazer as próprias conexões. Mas no começo, a gente só repete, né? E eu acho o máximo porque ele tira vantagem, né? Ele repete alguma coisa que ele leu ali no livrinho. E aí o pai dele fica, nossa, que coisa inteligente. Você pensou nisso sozinho? Ele, E tipo, não! Mas é muito bonitinho porque existe uma admiração, como você falou, né, dele com relação ao pai. E eu acho que há uma vontade de, tipo assim, eu quero ser inteligente como ele, sabe? Eu quero estar no nível dele de troca, de ideias e tudo mais. Ao mesmo tempo tem umas bobeiras, assim, de criança, sabe? Quando ele ganha a lupa, aí ele, tipo assim, ganhei a lupa, vou verificar que esse meu pai tem piolho. E fica ali. É umas coisas, assim, que você imagina. Uma criança super faria isso, sabe? Sim. Exato, e é exatamente isso que eu gostei no livro, porque ele equilibra super bem, né, esses pensamentos filosóficos, esses questionamentos sobre o mundo, sobre o porquê que a gente tá aqui e tal, e esse olhar infantil, né, assim, não é aquela criança brilhante, que tem várias ideias maravilhosas que você, tipo, olha e diz assim, isso criança... com certeza uma criança não faria isso. Exato, né. Então, eu acho ele sensacional, é um livro que com certeza, como eu te falei, né, eu gostaria de ler mais nova. E a parte da road trip também, eu acho o máximo. Eu lembro de você ter falado em um episódio, eu acho, ou foi numa conversa nossa, eu não tenho certeza. Você adoraria fazer essa road trip. Sim, demais. Né, na vida real. E eu fiquei com a mesma vontade no final, Carol. Eu achei incrível. Não é assim, dá uma vontade de você ir junto. Quero passar em todas essas cidades, quero ir pra. Esqueci o nome da cidade, mas tem uma que é tipo, não tem nada pra fazer, tem uma rua lá. Sim, eu quero ver a padaria. Então, assim, acho que a gente falou aqui muitas coisas e talvez pra vocês que não leram o livro esteja um pouco confuso, né? Vamos voltar para o começo, né? Vamos voltar aqui, mas é porque eu realmente sentia que eu precisava dizer, Carol! Muito bom! Como a Carol falou, a história começa com eles saindo nessa road trip e num determinado momento eles param no posto de gasolina pra abastecer, obviamente. Nesse posto de gasolina que eles param, um anão meio que surgiu do nada, ele tava ali trabalhando como frentista, né? E ele dá uma lupa de presente, uma lupa pequenininha, pro Hans Thomas. E aí ele também dá umas direções. A próxima cidade vocês têm que ir é pra ali, pra esquerda, vão ali nesse caminho, é bem pertinho. E assim, total não era. Ele deu uma enrolada nos dois. Mas eles acabam indo nessa cidade. A princípio, esse encontro, ele parece ser totalmente, assim, aleatório. Era só um funcionário ali do posto. Mas aos poucos a gente vai vendo que havia uma segunda intenção, né? Tanto na lupa, como nessa orientação de ir pra essa cidade. Porque lá, o pai do Hans Thomas acaba escolhendo ficar mais uns dias, né? Ele vai esticando a viagem. E o Hans Thomas conhece o padeiro da cidade. Eles trocam ali umas ideias. E ele ganha do padeiro uns pães. E ele diz assim, esse último pão aqui você vai comer sozinho, ele é pra você. Tem uma coisa aí dentro que é pra você e não mostra pra ninguém. E dentro desse pão tem um livrinho. Oi, pessoal, aqui é a Carol. A gente teve uma pequena falha técnica aqui. Um pedacinho do áudio da Clarissa simplesmente desapareceu. Cortou essa parte. Então eu vim aqui só pra dar uma complementada pra gente não perder o fio da meada. Ela acabou de comentar, né, que o Hans Thomas achou um livrinho dentro do pãozinho, né, um dos 4 pãezinhos que o padeiro deu a ele. Era um livrinho minúsculo, obviamente, né, para caber dentro de um pão. E tinha ali uma história que não dava para ler, né, mas o Hans Thomas tinha exatamente a ferramenta necessária para ler a história que estava escrita e legível ali no pãozinho, que era a lupa que ele ganhou do anão. Então ele começa a ler esse livrinho e a história começa, né, contando sobre um marinheiro que estava viajando lá no navio e acontece algum acidente e o navio dele naufraga. Ele é o único sobrevivente, ele fica ali à deriva por uns dias até que ele finalmente chega numa ilha. E aí, inicialmente ele fica, essa ilha, que tamanho que é essa ilha, né? Será que eu vou conseguir sobreviver aqui? Será que existem outras pessoas aqui? E aí ele começa a andar cada vez mais fundo nessa ilha e começa a ver frutas que não existem, né? Animais que não existem. E lá ele encontra com outro náufrago. E aí, a partir de agora, a Clarissa vai continuar. Ele vai encontrar um outro náufrago que tá lá há mais de 50 anos.
Tadinho. Ai, eu tenho muita dó dele. E que, assim, a coisa mais fantástica de todas aconteceu com esse homem. Isso é, ele ficou lá sozinho por muito tempo, apenas tendo um baralho, né? Cartas de um baralho completo, que era a diversão dele ali. Ele não tinha mais nada pra fazer, ele jogava baralho. E ele se apegou tanto a esse baralho que ele conseguiu fazer com que as cartas do baralho ganhassem vida. E, assim, eles não se questionavam, assim, do tipo, ai, nossa, acabei de nascer, de onde eu vim. Eles só existiam, né? Como sempre existiram. E eles olhavam pra esse homem como que era o criador deles, mas não se questionavam, né? Tipo, ai, você tá aqui, você é diferente de nós, você nos criou. Tem até uma parte do livro que ele fala sobre isso, né? Ai, eu não sei se eu vou lembrar direito, Carol. Tu leu há menos tempo que eu, talvez você lembre melhor. Se nós nos encontrássemos com Deus, por exemplo, assim, a gente não se daria conta que foi ele que nos criou, porque é como se o nosso cérebro não fosse capaz de entender, de processar a ideia de que nós viemos de alguém maior, sabe? Ele fala isso até em outros momentos também, assim, de dizer que a gente não tem capacidade de entender totalmente o nosso cérebro, porque ele é muito complexo e precisaria de alguém mais complexo pra entender a gente. Mas essa pessoa mais complexa ainda não entenderia a si mesma e assim por diante. Sim, exato. Eu acho sensacional isso. Porque faz total sentido, né? A gente já viu na ciência várias vezes, sei lá, médicos, cientistas dizendo assim, o nosso cérebro tem um potencial de tantos por cento e a gente só usa, sei lá, 20%, alguma coisa assim. E aí eu fico pensando, se a gente conseguisse chegar a 100%, a gente enlouqueceria, porque a gente talvez conseguisse entender todos os mistérios do universo e a gente não dá conta disso, né? Enfim, tô brisando aqui. Mas esse é a proposta do livro, é você brisar. Essa é a proposta do livro, exato. E aí, sim, só pra resumir essa parte da ilha, né? Existe toda uma organização. Esse homem, né, ele criou todo um calendário baseado no baralho. Tem toda uma organização do tal do dia do Coringa, quando você entende o que é muito, muito massa. Porque você tem todos os dias do ano, pertencem a uma carta, né? Uhum. São 50... Na verdade, é muito confuso, porque você tem 7 dias na semana, tem acho que 13 meses. São 13? Enfim, ele organiza de uma forma muito, muito única e muito especial. E funciona super com os 4 naipes, 50 anos. Foram 50 anos, né? Ele teve muito tempo pra pensar nisso. Muito tempo, exato. As estações do ano são relacionadas aos naipes do baralho. Tudo se organiza dentro dessa lógica. E aí existe o dia do Coringa, que é o dia que não pertence a nenhum naipe, a nada, porque o Coringa, ele é como se fosse o estranho, né? É o de fora, o que não pertence, é o outro, tá ali né? Entre eles, mas não faz parte, né, daquela organização. Não é um deles. Exatamente. E, obviamente, o Coringa faz parte do baralho, mesmo que ele não esteja dentro da lógica dos naipes, então ele também ganha vida. E dentro do dia do Coringa existe um jogo. Que é muito bom. Todas as cartas, elas levam, acho que 4 anos, né, pra pensar numa frase. Uma frase aleatória. E tem uma coisa sobre as cartas, que elas são meio burrinhas, assim, elas não têm, assim, um cérebro muito evoluído, elas falam coisas meio... Elas não falam coisas que fazem muito sentido e elas também são incapazes de, tipo, elaborar muito pensamento. Então, elas só têm, tipo, pensamentos muito diretos, muito práticos, não refletem muito. Exato. E aí, o jogo consiste em cada uma das cartas vai dizer essa frase aleatória que pensou. Levou 4 anos pra pensar numa frase. Aí pra você ver tanto que elas eram tontas. Exato. E aí o Coringa, que é muito mais lúcido do que todas as outras cartas juntas, ele vai ouvir cada uma das frases e ele vai organizar elas. E nessa organização existe uma espécie de... não é bem uma profecia, porque a coisa ali já tá se realizando. Mas tem algo meio místico, né? O que é dito, né, nessa organização das frases diz respeito ao náufrago primeiro, o que a gente já começou a acompanhar, ao náufrago que tá lá há 50 anos e a coisas que vão vir no futuro. Então, tem um tom meio profético também. Passado, presente e futuro. Aí. Exato. E assim, é algo tão grande, tão
intenso que até desorganiza ali as cartas, e isso leva à morte, infelizmente, do primeiro náufrago, né? Do que criou todo mundo ali. Porque, como eu falei, né? Assim, quando as cartas, né, que foram criadas por ele se dão conta que ele é o criador, elas não sustentam. E aí, assim, pra questionar essa informação, né? A ideia de que elas foram criadas, o que é que elas fazem? Elas matam o criador. Que horror. É super aquela coisa de Nietzsche, né? De Deus está morto. Eu lembrei muito de Nietzsche nesse momento. E outra coisa interessante é que a gente não comentou, mas a história de vida do Hans Thomas e dos antepassados dele é complexa desde o início, né? Tanto que o pai, ele é filho de alemão numa época em que ser filho de alemão era uma coisa terrível, né? Não, era... Então, na época dos nazistas, A gente esqueceu de dizer, né? Porque a história se passa ali pela década de 70, exato. né? Ano passado. Então, o pai dele é filho de um alemão que tava ali na Noruega no período que a mãe dele engravidou, mas depois foi embora e ele cresce sem contato com o pai. E aí a história, quando você começa a amarrar os pontos, é justamente sobre o náufrago que a gente tava acompanhando. Descobrir que era filho do náufrago que tava lá há 50 anos e o pai do Hans Thomas ser filho do padeiro que deu o livrinho pro Hans Thomas. Isso é toda uma sequência aí de pais e filhos e netos e bisnetos e todo mundo passando essa história do livrinho e da ilha e dos coringas e tudo mais adiante. Da bebida púrpura. Da bebida púrpura. Que eu fiquei com medo, eu não tomaria não, eu acho, sabia? Também, achei meio drogas aquilo ali. Nossa, total. Tipo assim, cogumelos ali. Tá. Menina, imagina você sentir gosto de amora no seu dedão do pé, sabe? Gente. Champanhe borbulhando nos seus capilares, cotovelos. Ai, sei lá, fiquei meio nervosa. Esse podcast não indica o consumo de drogas. Não apoiamos isso. Faça que nem a Eliana, não né? Apoiamos. E pegue seus dedinhos e faça assim pras drogas. Seus dedinhos. Vocês não estão vendo, mas a gente tá pegando a nossa mão fazendo a mãozinha. empurrando para negar drogas. Gen Z não vai entender esse Mas meme. olha, eu digo mais. Nem bote no YouTube não isso pra ver, porque isso aí é um dos medos que eu tinha aqui. Eu não parei pra pensar, agora tu desbloqueou, assim. Sim. Porque eu me lembro que tinham várias pessoas, não era só a Eliana. Houve uma época aí que vários artistas, eles eram contratados pra fazer essa propaganda contra as drogas. Só que eu acho que no da Eliana, eles faziam um efeito que tinha uma hora que ela tava lá e virava um esqueleto. E eu tinha pavor disso. Pavor dessa propaganda por causa disso. Então, não procurem saber. Eu não lembro se era essa mesma, mas tu lembra de uma que tinha uma borboletinha que parecia meio um cadáver? Não era um cadáver, mas era uma coisa meio macabra. Eu não lembro direito, mas que ela era, assim, bem assustadora, que também me dava muito medo. Inclusive, assim, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho a sensação de que a nossa educação ali, anos 90, 2000, era muito mais incisiva sobre os efeitos negativos do uso de drogas do que agora. A gente não vê mais tanto isso, talvez na escola, não sei. Mas, assim, essa educação aí antidrogas foi muito efetiva naquela época, porque hoje em dia eu sou totalmente apavorada, assim. Mas eu acho que deve ser isso mesmo, porque ultimamente, assim, eu achava, sei lá, que cigarro era um negócio que já tinha acabado, ninguém usa mais. E do nada, agora não só o povo tá fumando cigarro, como tá fumando pendrive, e também tem uma moda que, pelo menos aqui em Aracaju, tem que agora o povo tá fumando charuto. Meu Deus, gente. Nossa! O que aconteceu? O que aconteceu com aquelas propagandas de fetos, não sei o quê, pessoas sem pulmão? Né? O que rolou? Que agora tá todo mundo voltando a usar. Enfim, depois dessa psicoeducação aqui antidrogas, vamos continuar. Voltando aqui pro livro. Enfim, a história vai terminando ali com a road trip. A road trip termina na Grécia, né? Quer dizer, termina assim, a primeira parte. Eles precisam voltar depois, mas a gente não vai acompanhar pelo menos toda a volta, né? Eles encontram a mãe dele assim, ela aceita muito facilmente voltar. Também foi uma das coisas que me surpreendeu. Eu achei que haveria um grande plot twist, alguma coisa assim. Mas, de novo, eu acho que eu tava lendo nesses momentos, assim, com um olhar muito de tipo, nossa, é um livro, sei lá, de grandes revelações. E, na verdade, não, né? A proposta do livro não é essa. Então, ela fica, assim, meio tímida, meio envergonhada de ter ido embora. Existe, assim, quando ela vai conversar com o Hans Thomas, tem ali um gap, né?
Foram 8 anos que Isso. ela não teve contato com o filho, né? Então, ela não sabe mais quem é essa criança, né? A criança, tipo, tem uma lembrança muito imaginativa de quem era a mãe, mas, assim, ela cresceu sem saber quem era a mãe de fato, né? Então, eles não se reconectam logo de cara, que eu acho bem plausível, mas, ao mesmo tempo, eu acho bonitinho que ela, tipo, não, vou voltar com vocês, eu acho que a minha jornada aqui acabou. E eles voltam juntos. E aí acaba rolando a grande revelação de que o avô do Hans Thomas, né, o pai dele, era o padeiro. E aí eles voltam para aquela cidade, onde o livrinho foi dado pro Hans Thomas, para encontrar o avô. A própria avó do Hans Thomas também descobriu, porque recebeu uma ligação que foi prevista no livrinho lá, séculos atrás, escrito séculos atrás, né? Porque o livrinho, ele foi entregue pelo padeiro, mas ele tinha sido escrito muitos anos antes por outra pessoa, muito tempo né? atrás. Eu acabei esquecendo de dizer que, assim, o livrinho conta a história desse náufrago, né? Mas, na verdade, tem uma outra pessoa contando a história. Então, assim, existem várias gerações de padeiros. Então, assim, é todo um grupo, assim, que remete a muito tempo atrás, né? E tem essa característica também entre eles, né? De um passar pro outro. Parece ser uma iniciação meio de uma coisa secreta. Tipo assim, pra eu escolher o próximo padeiro, eu preciso que essa pessoa leia o livrinho, fique ali se questionando, filosofando se essa história toda era real ou não. E é sempre uma pessoa que chega lá, tipo, de fora. Geralmente, assim, ou tá abandonado, ou não tem mais ninguém no mundo. E aí, ele meio que abraça a profissão de padeiro. E junto com a profissão de padeiro, tem todos esses segredos secretíssimos aí. Que tem muitos peixinhos envolvidos, bebidas púrpuras. Ai, tem os peixinhos e tal. Exato. Então, tem todo esse grande reencontro, só que quando eles chegam lá... Ai, enfim, eu não vou dar muitos detalhes, mas assim, a história meio que termina nesse momento em que eles voltam pra essa cidade. Perseguem o Coringa que... Eu esqueci de dizer, né? O Coringa era o anão que deu a lupa pro Hans Thomas, porque o náufrago número 1, né? Que a gente começa a acompanhar no livrinho, ele consegue sair da ilha e voltar pro mundo real. E ele leva o Coringa junto, e o Coringa tá desde então, por séculos e séculos, aí espalhando coringuices pelo mundo. Então... É muito legal que, assim, no fim, o Hans Thomas acaba revelando pros pais, né, que havia esse livrinho, mas o Coringa roubou o livro dele, e aí ele não pode provar que o que ele tá falando é verdade, e fica naquele tom do tipo assim, esse menino tá imaginando coisa demais. Ele até cresce depois e fica meio que se questionando, será que o livrinho existiu de fato? Será que eu não imaginei tudo? E eu fico tipo, não, você imaginou nada, esse livro existiu sim. Eu sempre acredito que uma coisa fantástica existiu. É verdade. Porque que chato, né? Que chato esse mundo em que num livro a gente não pode, ou num filme, né? A gente não pode acreditar que algo misterioso, fantástico, inexplicável existiu, sabe? A vida já é tão chata. Se fosse um filme sombrio e realista, assim, eles iam dizer que isso é coisa da cabeça dele, a forma como ele processou todas essas informações. Ai, o trauma da mãe tê-lo abandonado. Mas não, ele viu o anãozinho mesmo. Tudo aconteceu. Exato. Nós acreditamos. Eu escolhi acreditar. Não se deixe levar, Hans Thomas. É tudo verdade. Então, assim, só pra fechar esse livro, zero polêmicas, livro sensacional. Amei a indicação, Carol. É realmente um livro incrível. Eu acho que se você, leitor, ficou curioso aqui pelas coisas que a gente tá falando, leia, porque é realmente muito, muito bom. Eu até fiquei com vontade de reler O Mundo de Sofia, talvez tenha uma outra impressão agora, é mais velha, né, mais madura. Pode ser que seja uma leitura mais, sei lá, diferente, sabe? Eu acabe gostando mais. Agora, assim, a parte só falando aqui uma coisinha do Mundo de Sofia. Como ele vai tratar a filosofia de uma forma muito didática, né? Platão dizia isso, Sócrates dizia aquilo. Eu acho que talvez eu continue entediada. Porque o que eu gosto desse livro é que a filosofia está presente nele, mas de uma forma, assim, mais de troca. Tipo, você não precisa saber filosofia pra falar sobre filosofia, sabe? Eu não preciso te ensinar sobre os grandes filósofos pra você ser capaz de ter essa troca comigo. Acho que é legal a forma como o pai do Hans Thomas e o Hans Thomas conversam, porque é entre dois iguais, sabe? É bem legal isso, assim, até porque, de certa forma, ele tá falando pra uma criança, então a gente entende, né? Porque ele usa uma linguagem mais simples pra poder passar os conhecimentos, né? Os questionamentos que ele faz pro filho. Exato. Então, super indicação, gente. Só amor por esse livro.
Leiam, é muito fofo. Eu acho que rola até, assim, dependendo, se você tiver um filho, dependendo da idade, até de ler junto, que eu acho que deve ser super legal também. Ah, eu acho que seria o máximo ver a criança, sei lá, tipo, na parte da Ilha Fantástica, assim, se perguntando, nossa, como é que as cartas ganharam vida? Acho que seria bacana, né, pra conversar sobre, enfim, essas questões filosóficas com a criança. E ao mesmo tempo a gente pensa assim, né? O que será que uma criança tem a dizer de todos esses questionamentos, né? Porque, de fato, a gente evita, né, de conversar coisas mais complexas com as crianças, mas o que será que elas falariam, né? O que será que elas teriam a dizer se a gente, de fato, perguntasse essas coisas pra elas, né? Uhum. Então, Check. Fizemos o Dia do Coringa. Aprovado. Aprovado. Boa indicação, Carol. Agora eu que estou na Berlinda. Tchan. Carol vai me matar, eu tenho certeza. Gente, vamos agora falar da última casa da rua Needless. Olha, esse livro, de fato, assim, eu gosto de livros de mistério. Mas esse tem uma pegada meio thriller psicológico que provavelmente eu não leria. Porque medo, gente, eu tive muito medo desse livro. Eu também tive. Eu confesso que eu também tive. Teve momentos que eu escolhi não ler esse livro porque eu estava com medo dele. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada disso. Mas é a antecipação que ele cria em você, sabe? De que há algo de muito errado, tem uma coisa estranha. Então você fica assim, eu estava assim, sabe quando você tá na pontinha da cadeira, tipo, enlouquecida. Mas ao mesmo tempo ele é muito envolvente. Eu amo essa sensação. Eu amo essa sensação. Então eu tava tipo assim, eita. Vai vir alguma coisa. E eu, várias teorias. Ai, meu Deus, eu tô me empolgando muito. E calma. O livro todo, ele é feito pra te bombardear de sinais, red flags, como o povo gosta de dizer, né? O começo que né? A gente acompanha o Ted, que ele tá na casa dele, e chega um policial pra interrogar ele a respeito de uma criança que tinha desaparecido num lago que era ali perto. Logo de cara a gente percebe que o Ted, ele não é... Assim, ele não é uma pessoa que tá bem da cabeça. Ele tem problemas psicológicos, e por mais que não fique... Ali no começo, o autor não tá dizendo pra gente, foi ele, não foi. Mas a vizinhança, a vizinhança bota a culpa já, né? Tipo, é um esquisitão que mora ali, então certeza que é ele. E aí tem gente que vai jogar coisa na casa dele, agride ele, assim, é uma loucura. E aí a gente vai percebendo que o Ted, ele tem lapsos de memória e ele fala umas coisas estranhas sobre meninos do sótão, meninos verdes, sabe? A gente fica mesmo em dúvida, será que foi ele, né? Porque nem ele sabe o que se passa direito na cabeça dele. E aí, ele mora numa casa, numa rua... Nessas ruas sem saídas dos Estados Unidos, né? Que é meio que perto desses parques florestais. Então, é um lugar, assim, bem tranquilo, né? Não é uma cidade movimentada, é daqueles subúrbios americanos meio abandonados, assim, né? Tem ali floresta em volta, poucas casas, não há muita gente por ali. As companhias dele é a filha, né, Lauren, e a gata Olivia. Eu amo a Olivia. A Olivia é um caso à parte, porque ela tem muita personalidade, ela meio que julga as coisas que ele faz, sabe? Eu acho que a Olivia é totalmente a Damiana. Totalmente. A Damiana, se narrasse um livro, seria exatamente como a Olivia. Só nisso, assim, o livro, ele tem um jeitão muito sério. Então você fica assim, poxa, tem uma coisa estranha aqui, porque tem uma gata que fala, né? Ela tem capítulos dela. Então, assim, tá meio fora do normal aqui. Por que essa gata tem tanto protagonismo, sendo que assim, claramente isso aqui não é um livro de fantasia. Então, assim, você já fica de orelha em pé nisso aí, né? Uhum. E ela tem muita consciência sobre as coisas, assim, dos humanos, né? Assim, ela sabe o que é uma geladeira, ela sabe o que é a televisão. Ela tá muito ligada em coisas que um gato não deveria saber.
Isso, O que é, né? Ela é tipo uma gata lésbica, né? Ela é apaixonada por uma gata que ela vê lá no mundo de fora, né? E ela é mantida sempre dentro de casa, porque o Ted resgatou Isso. essa gatinha e meio que diz assim, olha, o mundo é muito perigoso, não sai daqui, porque se tu sair, sei lá, tu vai passar fome, ou algum bicho vai te atacar, enfim. Te atacar, né? Então, assim, o mundo dela é aquela casinha e ela é meio que super devota ao Ted. É muito engraçado que ela chama os seres humanos de Teds. Eu Então, acho o máximo. então são vários Teds, né? O Ted, aquele Ted ali, passeia sempre com um cachorro. O meu Ted é diferente. Uhum. E aí a Olivia meio que vai contando pra gente coisas que o Ted não conta. Porque é curioso, né, que o narrador, ele é onisciente, ali nos capítulos do Ted, e em outro ponto de vista que a gente vai falar mais pra frente, mas com a gata é em primeira pessoa, né? Sim. Então, o narrador, ele sabe o que tá na cabeça do Ted, mas não é como se ele soubesse mais do que o Ted deixa ele saber. Ele sabe isso. Então, ele só revela o que quer. Mesmo que o narrador esteja ali dentro da cabeça do Ted, sabendo o que ele sente, sabendo o que ele pensa, o Ted comanda o que o narrador onisciente sabe. Isso. Já a Olivia, aí ela que entrega certas coisas, né? A partir dela que a gente descobre que a relação ali do Ted com os pais dele não era uma boa relação. O pai era alcoólatra e a mãe é esquisitíssima. Uma mãe bem, assim, com uma história esquisita e que tem uma relação péssima, bem tóxica com o Ted. A gente também, assim, se ao longo do livro a gente vai começando nossa, será que foi o Ted? Será que não foi? A gente também sabe que tem algo de estranho com aquela mãe, né? Exato, exato. Tem alguma coisa muito esquisita, né? Assim, nessa casa moram 3 pessoas, né? Mora o Ted, mora a Olivia e mora a Laurie. A Laurie é filha do Ted. E a Laurie e a Olivia não se gostam. Então, assim, quando a Olivia tá ali pela sala, pela cozinha, tá solta, né, pela casa, a Laurie tá em outro lugar. Então a gente vê assim, uma certa competitividade até com relação ao Ted. A gente começa a história achando que a Laurie tem uma coisa estranha ali com ela, né, com a filha. Eu achava, por exemplo, no início, não sei se tu teve essa impressão, que o Ted tinha uma outra casa física, onde ele levava a Laurie e depois trazia. Porque existiam momentos em que, assim, a Laurie não estava. Não estava fisicamente, nem, sei lá, presa num quarto, nem nada do tipo. E dava pra perceber que ele, assim, a Laurie, ela não tinha uma vida social fora de casa. Assim, ela não ia à escola, não tinha amigos, não havia menção a uma mãe dessa criança. Então, assim, tinha algo de errado com essa criança, né? E aí a gente volta pro início, quando você falou, houve um desaparecimento ali, e é de uma menina chamada Laura. Então, Laura, Laurie, cria aí uma, assim, você, leitor, fica assim... É Lulu, né, o apelido dela. O apelido é Lulu, mas o nome dela é Laura. Tenho quase certeza que é bem parecido com Laurie. Que é intencional, né? A autora não é boba. Isso, exato. Então, assim, fica ali... será que foi essa criança, Ted, que você sequestrou? É proposital isso, né? Que é pra você ficar o tempo todo suspeitando de todo mundo. Da mãe, Exato. do Ted, do pai, de Deus e o mundo. E cria uma tensão, e a autora também é muito safa, porque não fica muito claro a questão temporal, né? Com o tempo é que você vai entendendo quanto tempo se passou de cada evento. Então, no começo, parece que essa menina desapareceu agora. E aí o Ted pode ter sequestrado ela e tá ali mantendo ela em cativeiro. E aí não fica muito claro se ele prende ela, sei lá, no porão da casa, ou em uma outra casa e de vez em quando leva ela pra lá. Porque, assim, a relação da Laurie com o Ted é do tipo... A Laurie é uma criança muito brigona, arredia. Ela quer ir embora, ela quer ir, sei lá, passear, ela quer ter uma vida fora da casa e o Ted não permite. Ele é muito rígido com ela. E ela tem raiva dele às vezes, né? Muita, exato. E aí, a gente tem ponto de vista dela também, Eu acho que dela não. Eu acho que só da gatinha e da Didi. Então, pronto. E da Didi. Então a gente sabe da Laurie pelo ponto de vista do Ted e pelo ponto de vista da Olivia. Ai, amigo, eu acho que sim. Eu acho que tem lá pro final, só que é lá pro final. Lá pro final. E tem do Little Ted também. Ah, sim, é. Eu lembro do final que tem o Little Ted. É isso. Tem razão, tava certo. Né? Enfim.
Então, a gente vê que essa dinâmica entre pai e filha é meio esquisita, e entre filha e gato também é. E sempre criando essa tensão de tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa também que é importante falar sobre a casa, que o Ted, ele bota madeira em todas as janelas, assim. Quem tá fora não consegue ver. A casa é toda protegida, como se tivesse um segredo lá dentro. Tem algo ali que não pode escapar pra fora, que não pode ser vista por quem tá de fora. E que pra gente continua dando aquela impressão de tipo, o Ted fez alguma coisa errada. Por que ele precisa, né? E também tem a ver com o fato de que ele começou a ser agredido, né, na época. E aí ele tapou essas janelas pra que, sei lá, as pessoas não conseguissem atirar coisas e passar pelos vidros, isso, né? Quebrar o vidro, né? Porque ele já teve que trocar o vidro da janela, não é? Mas ao mesmo tempo isso fica muito suspeito, né? Muito estranho isso. Muitíssimo, né? E assim, a própria fisionomia do Ted, né? Ele é aquele homem meio esquisito norte-americano, com aparência, assim, ele não se veste muito bem, ele usa umas roupas meio velhas. Ele usa uma roupa que era a farda do trabalho dele, que ele nem trabalha mais lá. Exato, né? Nem trabalha mais. Assim, tudo nele grita assim, alerta, tem algo de errado com esse homem. Tem também as visitas dele ao psicólogo, né? Ao psicólogo, exato. Que também é meio esquisito, é um psicólogo meio estranho. Ele continua indo A gente entende no começo que ele tá indo com uma segunda intenção. Não é porque ele acha que precisa de tratamento. Ele vai levando... A gente vai entendendo aos poucos, né? Que ele tá levando os sintomas da filha pra tratar dela. Porque ele não quer expô-la, né? Fora de... Expô-la? Expor ela. Enfim. É porque sou estranho, né? Enfim. Ele não quer levá-la pra terapia. Aí, de novo, a gente pensa... talvez é porque essa criança foi a que foi sequestrada. Então, ele não pode levá-la pro médico, né? Então, toda vez que ela adoece, que ela demonstra ter algum problema, ele vai e tenta conseguir remédio, conseguir ajuda, fingindo que ele é quem tá mal. E aí, por isso, ele continua indo pra terapia de vez em quando. Mas ele é muito arredio, né? Ele não responde as coisas direito. Ele não quer muito se expor. E tem uma outra coisa que é total red flag no Ted, que ele faz catfish na internet. Ele começa a falar com mulheres sempre com os mesmos traços, que lembram a mãe dele. Marca dates. Ele finge que é uma outra pessoa, bota uma foto de um homem mais, enfim, atraente. Fake total. E ele sempre pede pra elas irem pro encontro com uma roupa específica que ele associa à mãe dele. Então, assim, ó, alerta total. Eu tava... com muito medo. Dá nervoso isso. Dá. E tem uma cena, acho que é no primeiro encontro, que ele termina de um jeito que pra mim ficou muito em aberto e eu fiquei com medo dele ter feito alguma coisa com essa mulher. Sim. Então, eu tava lendo o livro o tempo todo, assim, com o fôlego meio preso. Também, né? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Alguém vai morrer. Exato. E a gente tem um outro ponto de vista, né? O da Didi, que você falou. Isso. Que é a irmã dessa vítima, dessa primeira criança lá que a gente começa a ver logo no começo, né? Que desapareceu. E ela, assim, já passaram alguns anos, né? Ela era adolescente na época do desaparecimento da irmã. E aí a história acontece quando ela já é adulta. E assim, a vida dela acabou, né? Quando a criança, a irmãzinha dela desapareceu, a mãe, pouco tempo depois, morreu, assim, de tristeza, sabe? Desgosto. O pai também ficou super, assim, abandonado. E, enfim, ela foi perdendo todo mundo da família dela, só restou ela. Mesmo ela tem sérios problemas psicológicos, né? Por causa disso. E também a vida dela, basicamente, é correr atrás da irmã. Querer saber se ela tá viva, quem é a pessoa que sequestrou. Né? Querer justiça, né? A vida dela é consumida por isso. É basicamente o que ela faz o dia inteiro, assim. Não tem trabalho, não tem nada. E é muito triste, porque a gente tem um ponto de vista dela no dia que a irmã sumiu. E a gente acredita, assim, a gente vê, né? Ela tava com expectativa de ir pra uma escola nova, assim, tinha todo um potencial de vida. Que morreu, assim, a irmã sumiu, praticamente a família se desfez ali. E ela nunca se recuperou emocionalmente. O corpo da irmã nunca foi encontrado, então ela tem expectativa de que ela ainda esteja viva. E por isso ela fica nessa busca incansável, né? De, tipo, eu vou encontrar ela, eu vou salvar a minha irmã. A gente ainda pode, tipo, resgatar essa família e sabe? E seguir daqui em diante, tipo, começando de novo, né? A vida da Didi é muito triste, assim. Realmente uma personagem muito
muito triste o jeito dela, assim, tudo que aconteceu com a vida dela e o que ela virou, né, depois de... Exato. Como um evento desse pode acabar, assim, com a família, né? Acabar com os sonhos, o futuro de todo mundo envolvido. E é muito triste, porque assim, agora eu sou mãe, né? Então eu fiquei me pensando. Eu entendo super a dor dessa mãe, né? Assim, você perder um filho e perder num contexto horrível, em que, assim, você não sabe o que aconteceu, se tá viva, se tá sofrendo, se foi assassinada, se foi abusada, sabe? E o sentimento, assim, sei lá, de culpa, né? Tipo, se eu tivesse colocado ela aqui, não tivesse deixado ela Se eu sair. não tivesse ido, se eu não tivesse deixado ela sair, se eu tivesse me atentado do desaparecimento antes. São muitos sis, né? Mas, em compensação, existe uma outra filha ali que também tá sofrendo. E aí, como é que você equilibra, né? O seu sofrimento com o dessa criança que depende de você, assim. Ela era adolescente, mas ainda é um filho, ainda é uma criança, ainda precisa de apoio, ainda precisa de aconchego. Então, nossa, tipo, dói muito, sabe? Pensar que, ai, podia ter sido diferente, né? Assim, existem famílias que conseguem se recuperar depois de uma tragédia como essa, mas muitas se desfazem, né? As pessoas se perdem depois disso, porque é um sofrimento, assim, absurdo. Inimaginável. Inimaginável. E aí, a Didi, ela resolve, assim, como a gente falou, né? A vida dela é em função do desaparecimento da Lulu, que é a irmãzinha dela, que inclusive, vale dizer, é a irmã mais nova, tá? A Didi já era adolescente, já tava ali, acho que com uns 14, 15 anos, eu acredito, né? E a Lulu era mais novinha, assim, devia ter uns 6 ou 7. Ela era pequenininha, ainda não era alfabetizada, né? Ela ainda era... ainda era aquela irmãzinha pequenininha que tá sempre correndo atrás da... meio pentelha, né? É. E aí, a Didi, ela resolve... ela continua meio que investigando, ela tem um contato ali com a polícia, mas ela acha que a polícia, tipo, não faz nada. E ela resolve mudar pra casa vizinha do Ted, porque ela acredita que o Ted tem alguma coisa a ver. E ela vai resolver isso por conta própria. Ela vai descobrir se a irmã dela ainda tá viva, se ele tá mantendo ela em cativeiro, se ele fez alguma coisa com ela, enfim. Ela quer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Exato. Mais ou menos nessa época que a Didi chega, é quando, assim, eu acho que vai tendo um certo ápice. Isso. A confusão começa a chegar num ponto em que o Ted tem que fazer alguma coisa, né? Porque a Didi tá ali em cima dele e ela faz certas coisas que o Ted não sabe que foi ela que fez, mas ele se sente acuado. E aí ele vai fazendo coisas que vai fazendo a gente pensar cada vez mais que ele é o culpado. Teve um momento que eu tava odiando o Ted, eu queria a morte do Ted. Tipo, é esse monstro cruel, não sei o quê. Só que aí vai chegando num ponto em que a Lauren, ela ganha um ponto de vista, né? Isso. E aí, nesse momento, a gente tem a certeza que tudo é culpa dele, né? E que aquela Lauren ali é a Lulu. A idade bate também, né? A Lauren já tem uma idade que seria equivalente à da Lulu depois de tanto tempo dela ter sido sequestrada, né? Ela tenta convencer a Olivia a ajudá-la. E ela vai contando várias coisas que fazem muito sentido pra gente e conectam essas duas histórias, da criança sequestrada e dessa filha que, na verdade, não é filha, né? É alguém que ele mantém ali cativo. Isso. E aí... Posso abrir só mais um parênteses? É porque eu acho que é importante dizer que quando você tá lendo, não faz sentido a Lauren e a Olivia estarem falando uma com a outra, porque a Olivia é uma gata. Exato. Exatamente. São essas coisas que deixam você sem saber nada, assim. Você tem certeza de que tem algo estranho ali, mas, gente, a garota tá falando com a gata. Então, assim... Não é um livro de fantasia. Gatos não falam nesse universo aqui. Nesse momento é que a gente descobre que, na verdade, Olivia, Ted, Lauren e Noturno, né? Que é um outro gato que volta e meia aparece por ali e é meio cruel e assassino. Sanguinolento. Todos são a mesma pessoa, todos são Ted. E o Ted, ele tem ali um problema de múltiplas personalidades. O nome agora é transtorno de personalidade dissociativo. Ah, sim. Antigamente era transtorno de múltiplas personalidades, mas mudou. Mas é a mesma coisa. Mudou a nomenclatura. DSM-5. E, enfim, com todas essas... meio que esses personagens entrando um em contato com o outro, a gente descobre que, na verdade, o Ted passava por longos momentos desmemoriado, porque é como se
uma personalidade diferente estivesse no comando. E ele passou por isso porque a mãe dele abusava fisicamente dele. Ela cortava ele, sabe? Ela tinha... ela era meio que um psicopata, né? Sim. A mãe dele. E foi ela que sequestrou a Lulu. E não só a Lulu, né? Haviam outras crianças também envolvidas. Tanto que se suspeitava de que fosse um assassino em série, né? Só que a Lulu era uma garota que fugia do padrão. Porque geralmente ela matava meninos, né? Meninos, isso. E assim, em toda a narrativa, a história da mãe dele é muito nebulosa. Porque justamente o Ted, ele tentava esquecer disso. Ele tentava passar por cima de tudo isso. Porque por mais que a mãe o maltratasse, ele ainda era totalmente devoto à mãe dele. Então, desde o começo, ele sabia de toda a resolução desse mistério. Tudo, ele sabia de tudo, mas ele meio que bloqueava isso na mente dele, porque ele, sei lá, não queria macular a imagem que ele tinha da mãe dele, ou então ele queria esquecer dos abusos que ele sofria. E no final ele era uma vítima dela também, né? É que o Ted, assim, ele não tinha a idade mental, digamos assim, equivalente à idade física, né? É como se a personalidade do Ted continuasse sendo a personalidade daquela criança abusada. E Exato. as outras personalidades foram surgindo como mecanismos de autodefesa, né? Principalmente a Laurie, que foi a primeira. Exatamente. A Laurie surgiu no momento de maior violência que ele sofreu por parte da mãe, como uma forma dele se trancar, né? É tanto que é uma coisa interessante. Existem 2 casas em que o Ted vive. Ele muda a cor do tapete, muda algumas características da casa. Quando a gente começa a ler, a gente não entende. Mas essas casas existem como uma casa física, que é a casa onde o Ted vive hoje em dia, mas é a casa em que ele sofreu abuso, em que, infelizmente, a coitada da Laurie ainda tá ali sofrendo, né? Exato, Mas existe a casa mental, que é pra onde o Ted vai quando a dor física é insuportável. Só que aí ele deixa a Laurie lá. E a Laurie é que sofre todos os abusos. E por isso que ela tem essa personalidade tão, assim, de odiar o Ted, de bater de frente com ele, porque é ela que fica aguentando a porrada quando ele se isola ali no palácio mental dele, sabe? Ela quem tá sofrendo tudo, né? E assim, a descrição da Laurie é muito grotesca. Porque ela não consegue mais andar, ela se arrasta, ela é toda ferida, toda machucada. Então, assim, é realmente a parte sofrida né, da personalidade do Ted que se configurou ali como aquela pessoa. E é muito bom como esse livro funciona, porque a autora realmente estudou muito sobre como pessoas com esse transtorno funcionam, né? Ela entrevistou várias pessoas, né? Até fala no livro. Exato, assim, ela foi muito responsável e é muito bem descrito, assim. Você realmente consegue visualizar e entender bem. Eu acho que, assim, para pessoas mais leigas, que não têm muito contato com histórias desse tipo, ou que assistiram filmes como Fragmentado, que é bem fantasioso, eu acho que fica bem mais claro sobre por que isso acontece, primeiro, que geralmente, assim, o padrão é casos de violência extrema, a pessoa não suporta e acaba realmente se fragmentando. E existe realmente esse jogo, né, de quem tá no comando naquele momento, né? Quem tá pilotando, né? Quem tá pilotando, né? E de que existem algumas personalidades que sabem da existência das outras, conversam entre si, né? Às vezes tem um salão dentro do cérebro onde elas se encontram. E algumas que não, assim. A Olivia, por exemplo, era totalmente a parte de tudo, assim. Ela achava que a Laura era uma pessoa, o Ted era outra, ela não se dava conta, né? E a Olivia, assim, a existência dela é muito fofa e muito cruel também. Porque o Ted, criança, ele queria muito ter um gatinho. E a mãe dele faz uma coisa horrorosa, né? Ele ia adotar um gatinho e aí ela acaba não permitindo e ela mata o gatinho, né? Eu acho que é uma coisa assim. Acho que ela mata o gatinho pra dizer pra ele assim, tipo, olha, é isso que vai acontecer se você tiver um gato, assim. Mas ela não diz que, tipo, ela mata, mas o mundo vai matar, sabe? E a coisa que o Ted, criança, mais queria era ter um gatinho. E aí... Não, eu tô mentindo, não era um gatinho, não. Era um hamster, né? Não era um hamster, era era um gatinho da praia.
É um... Isso, ela comprou, tipo assim, um souvenir pra souvenir, ele, né? exato, exato. Aí depois faz ele enterrar, e aí ela disse assim, olha, agora que ele tá enterrado aí, ele virou um deus. Isso. E aí, o menino que lute, né? Tava tão feliz que ganhou um brinquedo. Isso. É isso, porque o hamster, ele acaba matando, né? É, eu acho que sim. Eu acho que é isso. Ai, eu posso estar confundindo as coisas. Mas enfim. Então, tipo, tudo que ele queria era um gatinho e ela meio que não permitiu. Então ele cria o próprio gato pra, tipo, ter o seu bichinho, sabe? Ter o seu momento tem de ali, conforto, de aconchego. Porque ele é uma pessoa muito sofrida. Muito, muito sofrida. Nossa, eu comecei odiando o Ted e terminei assim com tanta dó dele. Tanta peninha tanta dele. dó. E a mãe fazia isso com ele e o pai não tinha atitude, né? Completamente alheio, assim. É. Tava vivendo ali o rolê dele e acabou. Era alcoólatra também, Isso. né? E tal. Aí meio que via as coisas acontecendo e nada fazia, né? E eu gosto muito do final porque ele termina de uma forma positiva, assim, pro Ted, Sim. né? Você vê uma perspectiva de futuro feliz. O Ted faz uma amizade, ele começa a ter um acompanhamento. E era algo que ele queria desde o começo, né? Sim. Ele tava buscando uma amizade, né? Todos esses encontros que ele marcava, Sim. na verdade, ele não tinha uma intenção nem romântica com esses encontros. Ele queria arrumar um amigo, porque na cabeça dele, com quem que eu vou deixar minha filha? Assim, Sim. ele ficava em busca de uma amiga, né? E aí ele conseguiu um amigo no final, de uma forma bem louquinha, bem mas louca, conseguiu. Exato. Então, acaba, assim, pro Ted é um final feliz. E aí dá uma sensação de alívio, né? De tipo, Sim. dá pra ter esperança no final de uma tragédia tão horrível, né? E aí a gente acaba descobrindo também que a Lulu foi, né, sequestrada pela mãe dele. E tem um plot twist com relação a Didi também, né, Carol? Exato. Todo esse sentimento dela, assim, essa destruição que aconteceu na vida dela também é motivada por um sentimento de culpa, né? Porque ela estava, assim, responsável pela Lulu quando ela resolveu... Ela, na verdade, a Didi tava mais... Na época, ela tava mais preocupada em pegar boys e tal. E aí não em ter uma irmãzinha ali do lado dela o tempo todo. Sim. Então ela vai se pegar com um cara numa floresta e deixa a irmã ali de lado. Enquanto ela tava nessa pegação, acontece alguma coisa. A Lulu é mordida por uma cobra, se não me engano, e morre. E ela fica tão sem saber o que fazer, tão desnorteada, que ela sai correndo. E aí depois, quando ela volta pra buscar a irmã não tava mais lá. Então ela começa a fantasiar tudo isso, de que a irmã poderia estar viva. Ela sabe que a irmã não estava viva. Sim. Porque ela viu que já não tinha mais, assim, já estava fria, já. Mas a culpa que ela sente é tão grande que ela se coloca nessa posição de, tipo, dedicar a vida dela aí em busca da Lulu, porque ela não consegue se perdoar, né? E assim, a gente tem o relato do que aconteceu no dia do desaparecimento da Lulu contado 2 vezes por ela, né? Em uma que ela conta de um jeito, que a Lulu não tava com ela e tudo mais, que é o que ela contou pros pais, pra polícia, assim, pra tirar de si a responsabilidade, né? E depois a gente descobre que o que aconteceu, na verdade, foi isso, né? Ela tava com a irmã, mas ela tava tipo assim, ai, sai daqui, eu tô com um boy, tipo, me erra, sabe? E aí acaba acontecendo essa tragédia. Ela acabando depois não encontrando mais o corpo da Lulu, enfim. E aí fica meio que em aberto o que aconteceu com a criança, né? Porque a mãe, eu tô confundido, Carol, a mãe do Ted leva o corpo dela. Porque ela não vê o carro levando? Leva, porque, né? na verdade, nesse flashback que tem, que fala do que aconteceu nesse lago, é que nessa área que a Lulu, a Didi e os pais estavam, era um lago que era frequentado por muita gente ali da região. Isso. Inclusive o Ted estava ali, a mãe do Ted estava ali, todos estavam nesse lago. Então é meio que nessa janela de oportunidade que a mãe do Ted leva essa criança, né? Então talvez por ela ter um jeitinho assim mais tomboy, a mãe dela confunde e acaba levando a menina, né? Porque não era preferencialmente as vítimas dela, né? E aí a gente descobre muita coisa, que a mãe do Ted já tinha sido expulsa de hospitais onde ela trabalhava. Ela era enfermeira, né? Isso. E ela tinha uma profissão justamente onde ela podia fazer isso que ela... que era meio que o que ela fazia com as vítimas dela, né? Cortava a pessoa, sei lá, costurava depois, assim. Ela é bem bizarra. É bem sádica, né? E eu tenho muita dó, porque o Ted, desde a adolescência, ele é muito julgado
por ele ser um menino esquisito. Ele era um menino muito grande, assim. Sabe aquele garoto que parece que tem, sei lá, 30 anos, mas tá ali no colégio e você fica tipo... Sabe, as outras crianças acham estranho, não se envolvem com ele, os professores não gostam muito. Então ele foi expulso da escola, né? Isso. Por causa dessa história do hamster. E porque, assim, ele causava um mal-estar, assim. Havia uma suspeita de que ele poderia ser uma espécie de sociopata, psicopata. Muito julgado por esse olhar de, tipo, ele é estranho, ele é diferente. E ele era estranho e diferente também, mas porque ele era uma vítima, né? Nossa, e a mãe dele fala uma coisa pra ele, assim, num momento lá que é muito pesada, que ela joga a culpa nele por alguma coisa, sabe? Em relação ao hamster. E ela leva ele pra floresta pra enterrar esse hamster. Sim. Meio que esconder as provas, alguma coisa assim. E diz pra ele, nossa, você é problemático, você é um monstro. E que alívio, porque agora eu não sou mais obrigada a fingir que eu gosto de você. É muito horrível isso, assim. Ele... Mesmo nessa época que eu achava, assim, que o Ted, de fato, era o culpado, eu ainda tava achando... Nossa, é muito pesado isso, né? Pesadíssimo. É um daqueles livros que você lê, assim, tenso, né? O tempo inteiro. Isso. E ele é muito pesado, assim. É complicado porque é daquelas histórias que dá vontade de dizer pra pessoa ler assim, tipo, lê, não veja nada, não saiba de nada, só leia, vá sem julgamentos. Mas ao mesmo tempo tem alguns avisos aí de gatilho, né? Então é complicado. Mas ao mesmo tempo eu achei, assim, muito, muito bem escrito. Incrível, por mais que de fato existem essas coisas, eu acho que ela não é tão gráfica assim, sabe? Sim. Tem um momento ou outro ali de quando ela fala da Lauren, né? O que aconteceu com ela. Sim. Mas até mesmo quando ela explica o que acontecia com o Ted, eu acho que ela não é muito gráfica. Então, assim, eu acho que ela tem um certo cuidado, sabe? Na forma dela escrever essas coisas todas. Realmente é uma leitura que, se não fosse o fato de eu estar apavorada, eu acho que eu teria lido, assim, de um estirão só. Porque é muito instigante. Você fica, meu Deus... Quando você tem certeza de alguma coisa, vem um fato que muda tudo. Então, acho que é um livro muito instigante, muito bem escrito. A autora arrasou muito. Arrasou Mas muito. se prepare, se você for medroso, você vai sentir um pouco de medo. Mas, assim, compensa total no final, né? Sim. Acho que é aquela história que não tem como você terminar sem se surpreender. Acho que se alguém conseguiu prever o que acontecia, olha, essa pessoa tá de parabéns. Porque toda hora eu achava, assim, tipo, saquei, é isso aqui. Não era. Então é isso aqui. Não era, assim. Eu também, eu fui pega totalmente de surpresa. E no final, era a coisa mais óbvia, né? Porque desde o começo a mãe tá ali fazendo algo de estranho, né? Tipo, tá óbvio que tem alguma coisa de estranho com aquela mãe. Exatamente. Mas mesmo assim a autora consegue esfregar na tua cara que ela é estranha, mas você consegue acreditar em todas as pistas que ela vai deixando pra te enganar ao longo do livro. Enfim, outro sucesso. Ai, que bom. Ai, gente, tá vendo? A gente só dá dica boa, até quando é uma pra outra. Sintonia pura. Só alegria. Eu amei tanto essa ideia e esse formato da gente ler um livro que a outra gostou e trocar ideia e, assim, sei lá, ter a chance aí de talvez a gente discordar e tudo mais. Que eu acho que isso poderia virar uma série do podcast. Sim, a gente também pode ter acho. um episódio desse tipo a cada temporada, talvez. Talvez trazer uma terceira pessoa pra ler as nossas indicações. Imagina? Exatamente. Seria muito show. Então, se você que tá ouvindo aí gostou desse episódio, gostou dessa proposta, desse formato, diz pra gente o que você achou. Se você lê os livros também, fala o que você achou. Gostou ou não gostou, não tem problema. Manda e-mail pra gente, a gente vai amar saber a sua opinião, ouvir seus comentários. Lembra que o nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Isso, manda e-mail pra gente falando o que você achou, se você já leu esse livro. Enfim, qualquer mensagem, tá valendo, gente. Quer um beijo? Conversem com a gente. Meninas, mandem beijo pra gente no episódio. A gente manda beijo, não tem problema. A gente adora trocar figurinha com vocês. Exatamente. E eu já tenho até a vinheta pronta, gente. Vamos lá. Gente. Vamos mandar uma mensagem pra poder usar essas vinhetas. Eu lembrei do comentário do menino que ele falou no YouTube. Tipo, vocês pedem tanto que eu resolvi comentar. Ai, que humilhação! Então é isso, a gente fica por aqui. Nos vemos daqui a uma semana. Tchau! Tchau e até a próxima!